Mateus, capítulo de número 13, sexta parábola. Nós estamos chegando ao fim das 7 parábolas de Mateus capítulo 13, as 7 parábolas do reino. Verso de número 45 e 46, 2 versículos apenas. Mateus capítulo 13, verso de número 45 e o verso de número 46. Os irmãos estão aí? Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a, ou a comprou. Os irmãos conseguiram compreender? O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Esse negociante quer encontrar boas pérolas para comprar. Encontrando uma pérola muito boa, encontrando uma pérola de muito valor, muito boa, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Amém? Antes de nós falarmos da parábola propriamente dita, eu quero recapitular com os irmãos algumas coisas. A nossa liçãozinha dominical. Os irmãos estão aí? O reino dos céus, ele tem 3 aspectos. Amém, irmãos? Os irmãos já estão com isso de cor, né? Sim ou não? Mas só para ver se está mesmo, vamos fazer o teste. Quais são os 3 aspectos do reino? Aparência, realidade e manifestação. Irmão, presta atenção. Se você não entendeu e não aprendeu isso ainda, e você é alguém que vem em todos os cultos, coloque a luz de alerta acesa. Porque estamos falando sobre isso já faz 6 domingos. Se você não entendeu isso ainda, é porque de fato a sua absorção da palavra no culto está bem pequena, né? E todo domingo falamos sobre isso. O reino dos céus, ele tem 3 aspectos: a aparência, a realidade e a manifestação. A aparência do reino são as parábolas. Amém, irmãos? Por causa disso, Jesus sempre diz: o reino dos céus é semelhante a... Ou seja, o reino dos céus tem a aparência de alguma coisa. Nós também temos a realidade do reino, que somos nós. Por que nós, a igreja, somos a realidade do reino? Porque Cristo já governa a nossa vida. Amém, irmãos? A Bíblia diz que num futuro muito breve o Senhor Jesus virá sobre a terra para governar toda a terra. Ou seja, o mundo hoje jaz no maligno, mas em breve o mundo será governado por Cristo, ou seja, Cristo vai reinar sobre toda a terra. Mas nos dias de hoje, Cristo já reina nas nossas vidas, porque o Espírito de Deus está dentro de nós, governando as nossas vidas. Então, embora o reino de Deus não tenha se manifestado aparentemente ainda, o reino de Deus já é uma realidade dentro de nós, porque já não somos mais nós e nem o maligno que governa nossas vidas. Quem governa nossas vidas é o Senhor Jesus, através do Espírito que habita em nós. Então, nós já somos a realidade do reino hoje. Amém, irmãos? Sua vida é governada pelo Senhor? Amém. É mesmo? É o Senhor que toma as decisões por você, principalmente as mais importantes. Então, você já manifesta a realidade do reino. Nós temos também a manifestação do reino, que é quando Jesus Cristo voltar. Ele vai se assentar sobre um trono, os vencedores se assentarão num trono junto com ele, e ele vai governar toda a terra, todas as nações da terra. Eu acredito que está chegando um tempo de nós trazermos mais luz sobre esse assunto também. Amém, irmãos? Já falei para os irmãos sobre o reino, já falei para os irmãos muitas vezes sobre como vai acontecer e o que será o reino, mas eu acredito que nós vamos precisar trazer um pouco mais de luz agora sobre esse assunto nos próximos meses aí, segundo a direção de Deus. Amém?
Então, a realidade do reino é a igreja, a manifestação do reino é quando Cristo voltar. Todo olho vai ver, vai se manifestar publicamente o reino para todos os que habitam sobre a face da terra. Quantos conseguiram compreender? Amém. Ficou claro isso? Eu acho que esse é o assunto que você nunca mais vai esquecer, né? Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Nós também falamos, né, domingo passado, não sei se foi o passado. Foi o passado? Foi a chegada do encontro? Foi o passado ou não? Foi o retrasado? Falamos também sobre a divisão da parábola e do significado do número 7. Quantos se lembram disso? O número 7 na Bíblia normalmente é a junção de 4 mais 3 ou 3 mais 4. Quantos compreenderam isso claramente? Nós temos vários números 7 na Bíblia que são compostos por esses dois números. Quando o número 4 vem antes do número 3, isso significa que o homem está indo para Deus. Então fala de uma reconciliação, fala do homem sendo reconectado com Deus. Quando o número 4 vem após o número 3, nós entendemos então que o homem já passou de Deus, o homem está se afastando de Deus, por isso está em decadência. Aqui nas parábolas, Jesus contou 4 parábolas para a multidão, e 3 parábolas para os discípulos. Então o número 4 vem antes do número 3. Então nós entendemos que as parábolas do reino servem para a restauração da igreja. Ou seja, se nós aplicarmos as parábolas do reino em nossas vidas e também no nosso viver como igreja, nós vamos ter uma restauração da igreja do Senhor Jesus. Os irmãos estão aí? Quantos conseguem compreender isso? Fica claro para os irmãos isso? Isso é muito importante. O número 7 fala da totalidade da obra de Deus, ou da completude da obra de Deus na face da terra. Amém, irmãos? Dito isso, vamos à parábola. 45. O reino dos céus é semelhante também a um negociador, um negociante, que procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que possuía e comprou. A parábola é muito simples de entender, mas traz para nós uma revelação muito profunda e muito preciosa da obra do Senhor Jesus Cristo. Assim como a parábola anterior, que nós falamos domingo passado, sobre o homem que encontrou o tesouro escondido no campo, esse negociante aqui também é Cristo. Amém, irmãos? Esse negociante também é Cristo. E esse negociante, ele está à procura de boas pérolas. Diga, boas pérolas. Ele procura boas pérolas para comprar. E ele encontra uma pérola de grande valor. Encontrando a pérola de grande valor, vai, vende tudo que tem e compra essa pérola. Eu quero já dar o significado da parábola, né, e mostrar o que são esses elementos que aqui aparecem nessa parábola. O negociante é Cristo. A pérola de grande valor é a igreja. Diga, a igreja. Amém, irmãos? Da mesma forma que o homem que encontrou o tesouro no campo, vendeu tudo quanto tinha para comprar o campo e assim adquirir o tesouro, da mesma forma esse negociante vende tudo quanto tem para comprar essa pérola. O que isso significa? Que Jesus Cristo deu tudo o que possuía, vendeu tudo o que tinha para adquirir para si a igreja. E por que ele fez isso? Porque ele julgou que essa pérola, verso de número 46, ele julgou que essa pérola era uma pérola de grande valor. Os irmãos estão aí? Quanto vale essa pérola? Essa pérola é a igreja. Quanto vale essa pérola? A Bíblia diz que nós não fomos comprados com ouro e nem com prata.
E também não fomos comprados com coisas perecíveis, coisas que perecem, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ou seja, qual é o valor dessa pérola? Essa pérola vale o preço do sangue do Filho de Deus. Os irmãos estão aí? Nós não fomos comprados com coisas que perecem. Ou seja, eu sei que muitas pessoas não conseguem dimensionar o que é que eu estou falando agora, ou o que é que o Espírito de Deus está tentando nos dizer agora. Mas observe, acredite, o sangue de um filho talvez seja a coisa mais preciosa que exista para um pai. Nós não fomos comprados com ouro, e a Bíblia diz que Deus é dono do ouro. Nós não fomos comprados com prata. A Bíblia diz que Deus é dono da prata. Deus possui todo o ouro e toda a prata. Deus possui todas as riquezas que existem na face da terra. Mas, quando Deus foi escolher algo para pagar o preço por essa pérola, que é a igreja, o que foi equivalente ao valor que essa pérola tinha, é o sangue do seu próprio filho. Ou seja, nós não fomos comprados com coisas corruptíveis. Nós não fomos comprados com ouro e prata. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Deixa eu te dizer algo. Talvez você não entenda o valor que você tem para Deus. E talvez você até acredite que Deus se importa com o A, se importa com o B, e talvez você até pense que de repente a vida de alguns é importante, mas a sua vida não é importante para Deus. Talvez você pense assim, não, a vida do pastor é importante para Deus. Talvez porque o pastor pregue o evangelho aí, o pastor fique falando em nome de Deus, então a vida do pastor é importante, mas a minha vida não é importante. Eu tenho uma notícia da parte de Deus para você. Se você fosse a única pessoa que houvesse sobre a face da terra, da mesma forma o Senhor Jesus teria derramado o sangue dele para te comprar para ele. Porque é esse o valor que você tem para Deus, o valor do sangue do filho dele. Ou seja, esse negociante vendeu tudo o que tinha para adquirir você, porque você é uma pérola preciosa. Ou, se ainda não é, está se transformando em uma pérola preciosa. Os irmãos estão aí? Amém. Olhe para mim. E aqui está só Jesus, irmão, inspirado pelo Espírito eterno de Deus, para dizer uma coisa dessa. E o Senhor, Ele prega através da criação. Amém, irmãos? A criação é uma grande pregação. Eu ouvi falar há um tempo atrás sobre um fenômeno que acontece no deserto do Atacama, chamado deserto florido, que, segundo algumas pessoas, uma vez por ano, o deserto amanhece todo florido, como se fossem flores que nascem no gelo. E por 3 dias essas flores, elas ficam ali, e no terceiro dia elas somem, elas murcham. E as pessoas da região ali, as pessoas mais místicas, algumas pessoas acreditam que esse deserto florido acontece, e essas flores vêm para levar o pecado delas embora. Então elas tocam nas flores, e as flores elas murcham, elas morrem, e isso aponta para o sacrifício de Cristo. Os irmãos estão aí? Eu fiquei olhando essa história, e eu vi eu pesquisei e eu vi que de fato acontece o fenômeno. Eu não tenho convicção sobre as pessoas tocarem, eu ouvi essa história, e eu achei algo fantástico. Ou seja, a criação de Deus prega. A criação de Deus aponta para Cristo, que levou os nossos pecados na cruz, que foi a flor que veio, e os nossos pecados foram postos sobre ele, e ele morreu, e ele levou sobre si os nossos pecados. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós nos atentamos para como a pérola é formada,
nós vemos o desenho da cruz. Amém, irmãos? Preste atenção. Quem é que forma a pérola? A ostra. A ostra é um ser vivo que, por sinal, muito sensível, e que, para se proteger, ela forma conchas. Amém? E a ostra, ela vive dentro do mar, fechada em sua concha, naquela casca, né? E como é que a pérola é formada? Por algum motivo, em algum momento, a ostra abre um pouco ali, por algum motivo ela abre um pouco a sua casa, a sua concha, e é nesse momento que um grão de areia entra. Os irmãos estão aí? E a ostra é muito sensível. E quando esse grão de areia entra, começa a machucar a ostra, ferir ela, e causa dor, causa sofrimento para a ostra, né? Existe até um livro chamado Ostra Feliz Não Gera Pérolas. Para a ostra gerar pérolas, ela precisa ser ferida, ela precisa ser machucada. E a ostra, quando esse grãozinho de areia começa a ferir, começa a machucar a ostra, ela começa a liberar uma espécie de secreção, uma espécie de um líquido que vai envolvendo o grão de areia, e para que o grão de areia, ele normalmente é microscópico, não dá para ver, mas ele é pontudo. Os irmãos estão aí? E é por isso que ele machuca a ostra. Então, quando a ostra vai liberando essa secreção, vai formando uma bolinha totalmente lisa. E aí deixa de ferir a ostra. E essa ostra, que outrora foi ferida, agora carrega algo precioso, que é uma pérola. Porque esse líquido ele vai endurecendo em forma oval, em forma lisa, e então se transforma em pérolas. Os irmãos estão aí? Pastor, qual que é o significado disso? O mar, aonde a ostra está, é o mundo. É o mar de morte. O mundo jaz no maligno. O mar é tipologia, é símbolo de morte. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 20, que o mar dará os mortos que nele haviam, porque o mar é um símbolo de morte. Então, no meio desse mar de morte, no meio desse mundo maligno, no meio desse mar está a ostra. O que significa isso? A ostra é um ser vivo. A ostra é um ser com vida. Ou seja, quem é a ostra? Cristo. O Cristo vivo que veio ao mundo. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? O Cristo vivo que veio ao mundo é a ostra que está no meio do mar. Agora, presta atenção. Para que essa ostra gere pérola, ela precisa ser ferida. E aí vem o grão de areia. Quem é o grão de areia, pastor? Sou eu e é você. Porque olha para mim. Ele foi ferido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. A palavra de Deus vai dizer em Isaías, se eu não estiver enganado, Isaías capítulo de número 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Verso 2. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha para mim, lá estava Jesus, na sua concha. O que é isso? Ele é Deus, amém? Protegido, guardado, mas em um momento ele precisou abrir. Diga assim, para quê? Para ser ferido. É nesse momento que o grãozinho de areia entra. Somos nós, e começa a ferir a Cristo. Observe, da mesma forma que a ostra, ela é ferida pelo grão de areia para gerar vida, Cristo teve que ser ferido na cruz para dar a vida. Quando o soldado romano, para ter certeza de que Jesus estava morto, enfiou uma lança no lado, nas costelas do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que saiu sangue e água. O que é isso? O sangue que purifica os nossos pecados, a água da palavra que nos dá a vida. Os irmãos estão aí? Amém. Você consegue entender isso? Que nós somos o grão de areia que foi inserido na ostra. Agora, olha que interessante. Quando o grão de areia ele é inserido na ostra e começa a ferir e começa a machucar a ostra, ela começa a liberar uma substância. Os irmãos estão aí? Uma secreção. E o grão de areia vai sendo envolto com aquela secreção, e o grãozinho de areia que só servia para machucar a ostra e que não tinha valor algum, se transforma em uma pérola preciosa. O que isso significa, pastor? Todos nós estávamos desgarrados. Qual é o valor que tínhamos? Nenhum. Vivíamos totalmente entregues ao mundo, vivíamos totalmente no maligno, sem valor nenhum, e de repente, os nossos pecados, eles recaem sobre Cristo, nós começamos a ferir a ostra, e ela começa a liberar uma secreção de vida, transformando aquilo que não tinha valor em algo muito precioso.